Então, dando sequência ao nosso conteúdo sobre tabelas de amortização, agora a gente vai aprofundar um pouco mais na tabela SAC, no sistema de amortização constante. Então, na última aula, na última videoaula, a gente já fez uma comparação, já fez uma apresentação teórica ali das diferenças entre as duas formas de amortizar um financiamento, amortizar um empréstimo. Então, hoje a gente vai ver um exemplo mais aprofundado, mais prático, de como seria um empréstimo se o sistema de amortização fosse o sistema de amortização constante. Então, só relembrando o que a gente viu sobre sistema de amortização constante, a gente vai ver mais durante a aula. No sistema de amortização constante, como o próprio nome diz, as amortizações são constantes. O valor amortizado é o mesmo todo mês. Então, com isso, o valor das parcelas vão decrescendo ao longo do período, visto que os juros também decrescem. Então, da mesma forma que no sistema Price, no sistema de amortização constante, o valor da parcela é a soma do valor da amortização com o valor dos juros. Como em qualquer sistema de amortização o valor dos juros diminui ao longo do tempo, visto que o saldo devedor diminui, a soma da amortização mais os juros no sistema de amortização constante vai diminuir ao longo do tempo por conta desse valor. A amortização é constante e os juros é decrescente, então logo as parcelas serão decrescentes. Então, como que funciona a SAC? Como que funciona o sistema de amortização constante? O que é o primeiro passo a ser feito? Primeira coisa a ser feita é dividir o valor do empréstimo pelo número de parcelas para obter a amortização constante. Então, se eu pego um empréstimo de 20 mil reais e vou pagá-lo em 10 parcelas, então a amortização desse empréstimo vai ser de 2 mil reais por mês. Então, esse é um simples cálculo da amortização no sistema de amortização constante. Então, todo mês eu vou diminuir esse mesmo valor do meu saldo devedor. Eu vou pagar esse mesmo valor do meu saldo devedor. Segunda etapa é calcular os juros. Os juros são calculados sobre o saldo devedor remanescente a cada período. Então, o saldo devedor do período anterior vai ser a minha base de cálculo para mim aplicar a minha taxa de juros. E depois é só eu somar o valor da amortização com o valor dos juros. Então, a prestação é a soma da amortização constante com os juros do período. Então, como que seria aquele mesmo exemplo que a gente viu na última aula, caso o sistema de amortização fosse o sistema de amortização constante? Então, o saldo devedor, no período zero, no período onde eu vou pegar esse empréstimo, vai ser de 10 mil. A amortização, para mim enxergar o valor da amortização, é só eu pegar o valor do saldo devedor, o valor do empréstimo, dividir pelo número total de parcelas. Então, nesse caso, eu peguei um empréstimo de 10 mil, vou pagar em 5 parcelas. Então, a amortização vai ser 10 mil dividido por 5, 2 mil. Então, a amortização vai ser constante nesse período. Tá. E como que vai ser o cálculo dos juros? Os juros, né, vai ser da mesma forma que o cálculo dos juros no sistema Price. Eu vou pegar o saldo devedor do período anterior e aplicar a taxa.
E as parcelas, então, serão a soma da amortização com os juros. Então, observem que, se vocês compararem com a tabela da aula passada, que a primeira parcela no sistema de amortização constante vai ser maior. Então, uma característica comparando o sistema de amortização constante com o sistema price é que a parcela ela pode ser a parcela no sistema saque ela vai ser um valor maior, a parcela inicial vai ser um valor maior do que no sistema price. Só que ao longo do tempo essa parcela vai diminuindo. Então, para numa situação prática, para quem tem condições de arcar com a parcela maior logo de início, o sistema saque é mais interessante porque ele gera um custo final menor. A gente vai ver que o valor de juros no sistema saque vai ser menor do que no sistema price. Só que a vantagem, digamos assim, do sistema price é que as parcelas iniciais deles são menores. Então, e isso fica mais evidente, principalmente em empréstimos de valor maior, com um prazo maior. Então, essa é uma consideração prática aí que pode ser levada em consideração na hora de escolher o sistema de amortização. Tá. E o cálculo do saldo devedor vai ser o mesmo do price. Então, eu vou pegar o saldo devedor e dividir pela amortização, que vai ser constante. Então, no mês 1, eu vou... ao final do mês 1, eu vou estar devendo 8.000. Ao final do mês 2, eu vou estar devendo 6.000. Ao final do mês 3, eu vou estar devendo 4.000 e assim por diante. E o cálculo dos juros, vou calcular, aplicar a taxa de juros ao saldo devedor do período anterior. Então, se eu fizer aqui, travar essa célula dos juros e arrastar aqui para baixo, eu vou ter os juros mensais de cada mês. Agora é só eu somar a amortização com os juros de cada período. Então, vejam que a cada período eu vou diminuir o valor dos meus juros em aproximadamente R$30. Então, é justamente os juros sobre a amortização aqui. O valor da amortização vai ser reduzido. Então, as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem a tabela de amortização pelo saque completa. Então, se a gente comparar ali com a tabela price que a gente viu na última aula, a gente consegue observar as diferenças. Nessa tabela saque, as parcelas vão diminuindo ao longo do tempo. Então, a parcela inicial começa maior do que na price, mas a parcela final vai ser menor. Então, isso é uma vantagem até do sistema saque, porque eu tenho conforme o tempo vai passando, eu vou tendo um custo
menor, um desembolso menor. Outra vantagem é que, como eu amortizo logo de início um valor maior, começo as minhas amortizações, a minha devolução do saldo principal em valores maiores, isso ocasiona que eu vou ter uma economia maior. Eu vou pagar juros por um saldo menor de forma mais acelerada. Isso faz com que o custo total na tabela saque seja menor do que na tabela price. Certo? Então, é assim que a gente resolve a tabela saque. Se eu tivesse um empréstimo de 10 mil com a taxa de 1,5 ao mês por 5 prestações mensais, essa seria a tabela price. Então, como eu já fiz ali no Excel, a amortização por parcela vai ser o valor que eu peguei emprestado pelo número de parcelas, então o valor vai ser constante em todas as parcelas. No saque, cada parcela amortiza exatamente o mesmo valor do principal, garantindo uma redução linear da dívida. Então, os juros vai ser o saldo devedor anterior vezes a taxa de juros. No exemplo ali, foi uma taxa de 1,5%. E a prestação vai ser o valor da amortização mais o valor dos juros. E assim a gente tem a tabela de amortização que eu demonstrei ali no Excel para vocês. Então, um ponto que se aplica tanto à tabela price quanto à tabela saque é a possibilidade de haver um período de carência. Então, o que é a carência? A carência é um período onde você ou vai pagar apenas os juros, não vai pagar o saldo devedor ali do principal, ou não vai pagar nada. Então, é um período em que vão sendo acumulados, pode estar sendo acumulados os juros somados ao saldo devedor, ou você apenas paga os juros e não está devolvendo ainda o valor principal que você pegou emprestado. Então, é possível incluir a carência entre a contratação e o início das amortizações durante esse período. Então, pode haver pagamentos de juros, pode ser uma carência onde eu pago apenas os juros dos financiamentos são pagos durante a carência. Pode haver os juros são capitalizados e pagos na primeira prestação, ou capitalização compostas, os juros incorporados ao saldo devedor, aumentando as prestações. Então, eu posso tanto ter o pagamento dos juros ao longo desse período, onde eu vou ter uma capitalização simples, ou eu posso não pagar nada do empréstimo, não vou pagar nem a carência, nem os juros, e esses juros que vão sendo acumulados vão sendo somados ao saldo devedor. Então, quais que são as vantagens do saque? No saque, eu tenho a característica de que as prestações são decrescentes, então as parcelas diminuem ao longo do tempo, facilitando o planejamento financeiro futuro. Outra vantagem é que o custo total é menor. Então, como eu expliquei ali mostrando para vocês no Excel, vocês podem observar no exemplo que eu passei nessas duas últimas videoaulas, que na tabela saque houve um custo com juros menor. E outra vantagem é que o cálculo na tabela saque das parcelas é um cálculo relativamente simples. Eu não tenho que ter uma fórmula para calcular o valor das parcelas, como eu tenho ali na tabela price. Então,
o cálculo na tabela SAC é um cálculo simples e direto, facilitando o entendimento do financiamento. Então, o que eu tinha para apresentar para vocês nessa aula era isso. Espero que vocês tenham tirado proveito tanto do conteúdo apresentado nessa aula, quanto na aula anterior sobre a tabela Price. E agora peço que vocês acompanhem o ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, que vai ser disponibilizado algumas atividades para vocês lá, justamente para vocês praticarem e aprimorarem o conhecimento, colocarem em prática o conhecimento apresentado nessas videoaulas. Então, pessoal, até a próxima. Obrigado por acompanharem e até mais.